Certo. Vou começar a gravar a nossa aula, né? Todos já estão avisados, eu deixei esse link tanto no portal como no nosso grupo, né? Como vocês viram. E queria saber como é que vocês estão por aí. Estão isolados? Como é que está sendo a rotina Isolado, de vocês? Isolado. desde o último dia de aula. Isolado, né? Desde a segunda lá, da semana que entrou no recesso. É. E eu desde a sexta, quando eu fui para aula. Mas vocês estão conseguindo pegar as informações da faculdade, que nós vamos continuar as atividades, né? Só não vamos estar presencialmente juntos lá, mas estaremos juntos aqui com o que a tecnologia nos permite, né? E o importante é que a gente consegue, dentro das nossas possibilidades, eu sei que não é só a questão da presença, até a cabeça às vezes fica ruim, né, para estudar. Cada um tem a sua realidade aí, né? Como o nosso colega que perdeu o pai. Então, deve estar sendo difícil para todos, mas a faculdade, nesse ponto, oferece ainda o serviço, continua a oferecer a vocês que puderem, que quiserem e se empenharem para a gente continuar o nosso estudo, para não perder, talvez, esse semestre, né? Que ninguém sabe o que é que vem pela frente, não é isso? Então, pessoal, queria dizer que a gente se comunica lá pelo nosso grupo muito também, e eu deixo várias informações lá no nosso portal. Eu não sei se vocês viram, devem ter visto, que eu deixei já há alguns dias alguns materiais de leitura, né? Eu deixei a indicação de 2 artigos do Virgílio Afonso da Silva e um artigo que fala sobre princípios, que foi aquele tema que a gente tem trabalhado, nós passamos umas 2 aulas falando sobre princípios, né? E antes dos princípios em espécie da nossa cadeira, que é execução penal, nós falamos muito em princípio, em teoria dos princípios, no conceito de princípio, né? E eu deixei para aprofundamento da leitura, porque eu comentei em sala sobre esses 2 artigos, o artigo do Virgílio Afonso da Silva, ambos sobre princípios, né? Que é na minha opinião, o melhor autor que trata do assunto. E deixei também um artigo sobre a execução provisória da pena, que foi um artigo que eu publiquei com um colega, o Marco Antônio, que é promotor de justiça do Rio de Janeiro, em que eu, como comentei em sala, eu trato da possibilidade da execução provisória da pena, não mais polemizando em relação à possibilidade de o judiciário permitir essa execução, né? Porque o Supremo já decidiu essa questão, não se pode executar a pena a partir da segunda instância, né? Só existe a prisão provisória. Mas já há algumas emendas constitucionais, como eu comentei em sala, nesse sentido, e é isso que eu trabalho lá naquele artigo. Se seria uma burla a decisão do Supremo, se seria possível, por emenda constitucional, a permissão de modificação do momento do trânsito em julgado, que é o título do artigo. Não sei se viram, beleza? Certo. Então, pessoal, na nossa aula passada, nós terminamos essa parte de princípios, né? Vimos alguns princípios em espécie da execução penal e nós já entramos em uma outra matéria que é a aplicação da pena, né? Nós vimos as penas em espécies, nós vimos um panorama geral e nós iniciamos o tema de aplicação da pena, certo? Eu preparei uma aula em forma de slides, não vou usar agora, eu vou disponibilizar no portal e vocês poderão acompanhar, né? Até com mais detalhes, para estudar, que isso que é importante agora, que vocês leiam o tema. Então, só lembrando, aqueles 3 artigos que eu deixei disponível lá no portal, que foi bem no início desse nosso problema da quarentena e do confinamento, são mais indicações de leituras complementares, né? São textos que eu comentei em sala,
mas que não são necessariamente da nossa disciplina, são textos complementares, né? Falam sobre teoria dos princípios e um fala sobre o meu até que chega é mais perto da nossa cadeira, porque fala execução provisória da pena. Mas aqueles textos é para leitura complementar, não se preocupem tanto com aqueles. Agora, o material que eu vou disponibilizar ainda hoje já é um material sobre a nossa disciplina, certo? Que é um material sobre a aplicação da pena, sobre o que nós vamos conversar até um pouco agora. Tudo bem? Deem sinal de vida aí para mim, que está todo mundo com o vídeo desligado, né? Não, só vocês me veem, eu não vejo vocês, tá um negócio assim, mas tudo bem. Então, pessoal, o que nós vamos passar a estudar a partir desse momento, acabar daquela fase inicial da teoria dos princípios em espécies, né? Nós vamos trabalhar um pouco, em primeiro lugar, o estudo das penas em espécies, né? Prevista lá no artigo 32 do Código Penal, que são 3. As penas privativas de liberdade, as penas restritivas de direitos e a pena de multa. Tem muito o que falar sobre cada uma delas, muito mesmo, né? E a primeira, a que nós vamos iniciar, são as penas privativas de liberdade. Nós vamos passar algumas aulas estudando pena privativa de liberdade, depois nós passaremos ao estudo das penas restritivas de direitos e, por fim, as penas de multa. Depois nós vamos para a dosimetria de pena, a aplicação do sistema trifásico, né? Que é uma matéria que também deveria, ou não sei se vocês viram lá em Teoria da Pena, mas nós vamos ver de novo, fazendo o link com a nossa matéria, né? Que é a execução penal. Mas agora nós entramos no estudo que é necessário nesse momento, das espécies de penas, né? Restritiva de direito, privativa de liberdade e a de multa, certo? Então, o que eu queria falar com vocês, iniciando, então, o estudo das penas privativas de liberdade, né? Com um material que eu vou deixar depois disponibilizado para vocês, né? Primeiro, nós temos que ver, que eu gostaria de trabalhar, é o conceito, a ideia, que é intuitiva, né? Uma pena privativa de liberdade, a gente tem já uma noção do que ela seja, mas nós temos que trabalhar o conceito jurídico, né? Então, a pena é aquela em que atinge o bem jurídico liberdade, né? As restritivas de direitos vão atingir outros bens jurídicos, né? A pena de multa vai atingir o patrimônio da pessoa, mas as penas restritivas de liberdade, que são as penas por excelência do direito penal, há quem diga se uma pena não é privativa de liberdade, desculpa, privativa de liberdade são as penas por excelência, há quem diga que se não é aplicado ou não é pelo menos previsto numa infração penal uma pena privativa de liberdade, não se trata nem de direito penal, e sim de direito administrativo sancionador, mas isso é outra polêmica classificatória, mas isso nos dá a ideia de que a pena privativa de liberdade ela é a nossa pena por excelência no direito penal. E por isso tem uma série de detalhes que nós temos que trabalhar. Então ela é a que atinge o bem jurídico liberdade, ela priva da liberdade, priva o agente do direito de ir e vir, né? E o primeiro detalhe que nós temos que relembrar é que ela é uma pena, a privação de liberdade, que ela tem no Brasil caráter temporário, né? Por vedação constitucional, nós não temos pena de caráter perpétuo, então a primeira característica dela é que ela é uma pena temporária. Não é admitida em caráter perpétuo, está previsto lá no artigo 5º, né? E ela é limitada no Brasil, o tempo em que ela é limitada é a 40 anos. Esse prazo limite ele foi alterado há pouco tempo. Até pouco tempo atrás, antes da promulgação da Lei 13.964 de 2017, que é o famoso pacote anticrime, o limite das penas era de 30 anos. Agora, já com essa nova lei, com o chamado pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, o nosso limite passa a 40 anos, né? Conforme a modificação que foi feita lá no artigo 75 do nosso Código Penal, né?
redação determinada por essa nova lei. Certo? Vamos lá. Esse limite máximo, pessoal, ele é avaliado no momento da dosimetria da pena pelo juiz, certo? Levando-se em consideração tanto os patamares, os limites máximo e mínimo, mínimo e máximo, do crime respectivo que a pessoa está respondendo, e é levado também a soma pelo concurso material, pelo concurso formal impróprio, que são critérios de cumulação de pena, né? Quando há concurso material de crimes, ou seja, a pessoa comete 2, 3, vários crimes, está respondendo por vários crimes, praticou, por exemplo, homicídio triplo, matou 3 pessoas, né, dolosamente, ele responderá em concurso material. Concurso material significa que as penas de cada um deles, depois de o juiz fazer a individualização da pena de uma condenação, ele soma aquelas penas, né? No concurso formal impróprio, também há acumulação, há o cúmulo material. O juiz também vai somar aquelas penas. O concurso formal próprio é onde o juiz fará a exasperação da pena, pegará a pena de um dos crimes e aplicará aquele aumento, assim como também no crime continuado, certo? Então, esse limite, como é que ele funciona? A pena a ser aplicada é a soma de todas elas. Por exemplo, no homicídio, depois de o juiz avaliar, por exemplo, no homicídio qualificado, entre 12 a 30, ele somará, por exemplo, com aqueles outros homicídios, por exemplo, que o agente tenha praticado em concurso material. Então, muitas vezes é possível que numa condenação haja uma sentença que chega a um patamar muito, muito maior do que 40 anos, por exemplo, né? Mas o artigo 75 determina que o cumprimento da pena, o juiz ele vai aplicar uma pena somando o quanto for a conta dele. Mas o limite das penas, do cumprimento da pena, é de 40 anos. Certo? Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo, professor, mas tem alguém com o áudio ligado. Tem alguém falando, né? Edson e Tamires, mas vocês estão falando comigo, será? Eu acho que o Edson está com o áudio dele ligado. O Edson, Lucas... A TV do Edson aí. Pessoal. Quem quiser, quem tiver com muito barulho em casa, pode fazer o quê? Desligar o microfone e continuar interagindo, escrevendo mensagem aqui no chat. Beleza? Vai ser assim? Pois vamos lá. Então, esse limite é limite de cumprimento de 40 anos, porque o juiz ele vai fazer a dosimetria da pena, vai somar num concurso material, vai exasperar num crime continuado, né? Temos que vocês viram lá, acho que direito penal 1, teoria do crime, ou teoria da pena 2, e ele pode chegar a um patamar bem alto, de 100 e tantos anos, 200 anos de cadeia. Agora, a pessoa, mesmo nessa circunstância, ele só irá cumprir 40 anos, certo? Isso é mais ou menos assim, né? Tem muita gente que reclama, que diz, como é que pode, né? A pessoa é condenada a 300 anos, matou várias pessoas, e aí ele só vai cumprir 40 anos, né? Primeiro que a gente tem que lembrar, pessoal, que o ser humano ele não é imortal, né? Ele tem um limite médio ali de idade. Então, dizer que a pessoa tem que cumprir 200 anos de cadeia, 300 anos, nem que ele quisesse, certo? Em segundo lugar, as pessoas que são cometidas por crime, pelo menos, elas têm mais de 18 anos, senão eles seriam inimputáveis, certo? Então, já depois dos 18 anos de idade, 40 anos de cumprimento de pena é muita cadeia. Mas a gente respeita o argumento de quem acha que é pouco. Agora, tem alguns casos em que a pessoa poderá ficar encarcerada, ou seja, cumprir pena há mais de 40 anos. São exatamente esses casos daqueles criminosos altamente periculosos que eles não param de cometer crime nem depois que são condenados, certo? Então, essa regra, por exemplo, posso dar um exemplo?
Alguém que é condenado a 40 anos de prisão e pratica, já cumprindo sua pena, ele pratica, já dentro da cadeia, por exemplo, um novo homicídio. Está condenado a 40 anos e pratica um novo homicídio de dentro do estabelecimento penal, seja ele porque ele matou alguém que está cumprindo pena com ele, seja porque, por exemplo, ele determinou, aqueles membros de facções criminosas, determinou o assassinato de alguém que está fora. Certo? E aí vamos supor que ele é condenado já a 40 anos, cumprindo pena, comete esse novo crime, né? E vamos supor que ele já cumpriu 30 anos desses 40 anos que ele tem a cumprir, certo? Falta só 10 para ele. E aí ele vem a ser condenado por crime que ele comete já no curso do cumprimento da pena dele e é condenado, vamos supor, a mais 30 anos, certo? Nesse caso, como é que se dá a unificação, né? A nova unificação, ela despreza os 30 anos já cumpridos, dos 40 dele, pega esses 10 anos que está faltando, esses 10 anos é que se faz a nova unificação com os 30 a qual ele está sendo condenado, e aí é que tem que caber no limite de 40. Ou seja, o sujeito ele já cumpriu 30 anos, certo? Terá uma nova unificação desprezando o que ele já cumpriu, então ele ficará na cadeia, cumprindo pena, mais do que os 40 anos iniciais. Ficou claro isso? Ficou entendido? Os crimes que a pessoa comete, isso só 40 anos, né, Darissa? Mas os crimes ainda tem esse detalhe que muita gente esquece. Se a pessoa comete um novo crime, portanto, já no cumprimento daquela pena dele, a nova unificação, ela despreza o período já cumprido, certo? Então, esses 40 anos serão para frente, de novo. Então, a pessoa pode estar perto de 40 anos, já cumpriu 30 e tantos anos, falta um pouquinho para ele cumprir a pena, é condenado a novo crime. Esse restinho é que se soma. A nova condenação é que terá outro limite de 40 anos e a pessoa pode ficar, inclusive, sucessivamente, a vida inteira na cadeia. Então, aquelas pessoas que não param de cometer crimes, elas poderão ficar permanentemente na cadeia, não por uma pena perpétua, mas porque eles estão cometendo novos crimes e estão se submetendo a uma nova pena sucessivamente unificada. Tá claro isso aí? Tudo bem? Qualquer dúvida, qualquer observação, ou vocês falem pelo microfone, se tiver pouco barulho na casa de vocês, ou vocês venham aqui no chat e escrevam. Certo, pessoal? Então, vamos seguindo. Isso está previsto, né, lá no artigo 75, isso que nós falamos agora. Né? Então, seguindo, pessoal, lá no parágrafo 2º tem essa ressalvazinha que eu expliquei na sequência. O 75 ele fala do limite de 40 anos, o parágrafo 2º ele diz que sobrevindo uma condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena é que se fará uma nova unificação desprezando o que já foi cumprido. Beleza? Então, seguindo, pessoal, quais são as espécies de penas privativas de liberdade que nós temos de acordo com o Código? Lá no Código Penal, no 33, nós temos que, para os crimes, nós temos as penas de reclusão e de detenção, e para as contravenções penais, nós temos a modalidade de prisão simples. Né? Então, essas seriam as nossas espécies de penas privativas de liberdade. Certo? A reclusão e detenção, ele tem basicamente a diferença de que a reclusão ela é cumprida, também pode ser cumprida em regime fechado, ela é cumprida em qualquer um dos regimes, fechado, semiaberto e aberto, e a de detenção, ela é uma pena que é cumprida somente em regime aberto e semiaberto. Certo? E a prisão simples é para as contravenções penais. Em relação agora ao nosso regime de pena, pessoal, nós temos 3 também. Regime fechado, semiaberto e aberto. Né? O regime fechado é aquele que é cumprido em estabelecimento de segurança máxima ou média. O regime semiaberto
É aquele crime, realmente, regime fechado, você vai para o presídio, aquela penitenciária, cadeia, vai cumprir a pena, o regime fechado. O regime semiaberto, ele é cumprido em colônia agrícola industrial ou estabelecimento similar. A lei usa esse termo, colônia agrícola industrial ou estabelecimento similar. Então, a pessoa fica ali trabalhando na colônia agrícola, preso, ele está preso, certo? E volta para a sua celinha à noite, né? E o regime aberto, quem está em regime aberto, ele vai cumprir esse regime aberto numa chamada casa do albergado, ou também estabelecimento similar, um estabelecimento adequado, certo? Como é que está aí? Então, está dando para acompanhar? Está conseguindo acompanhar, pessoal? Sim, professor. Dá para ouvir direitinho. Sim, professor. Ok. Certo? Então, esses são os 3 regimes que nós temos, que é aplicado inicialmente pelo juiz no momento da condenação, depois que ele condena, aplica a pena, ele vai aplicar, vai fixar o regime inicial do cumprimento de pena. A progressão de regime, ou seja, o regime que se inicia com um deles e depois nós adotamos o sistema progressivo no direito brasileiro. Então, depois, se a pessoa tiver direito de progredir, será outro momento, nós vamos estudar a progressão de regime, a quem compete aplicar essa progressão de regime, o novo regime, será no juízo das execuções penais. Agora, nós estamos vendo agora, no momento, a fixação do regime de penas, né? Então, a fixação ela é de competência do juiz que está aplicando a pena, que está aplicando a condenação. E quais são os critérios que o juiz utiliza para fixar o regime inicial do cumprimento da pena? Ele vai avaliar a reincidência, a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais. As circunstâncias judiciais estão previstas lá no artigo 59 do Código Penal, onde o juiz também utiliza para aplicar a pena base, né? Fixar a pena base, aquele cálculo inicial, levando em consideração os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, as circunstâncias do crime, e ele fixa a pena base. Ele também usa essas circunstâncias judiciais para a fixação do regime inicial do cumprimento de pena, certo? As regras quanto à quantidade são as seguintes, pessoal. A pena para os primários, eu já falo dos reincidentes, certo? Para o sujeito primário, cuja pena é superior a 8 anos, ele deverá iniciar o cumprimento em regime fechado. Ou seja, a pena tem que ser maior que 8 anos. 8 anos afora. Superior a 8 anos, se primário, ele inicia o cumprimento em regime fechado. O primário, ainda, cuja pena é superior a 4 anos, e não excede 8, ou seja, até 8 anos, deverá iniciar o cumprimento, ele pode iniciar o cumprimento no semiaberto, ainda falando dos primários. E o primário, cuja pena seja igual ou inferior, abrange o 4, nesse caso. Tenham cuidado, porque muita questão de concurso, eles fazem essa pegadinha. O fechado não abrange, aliás, o fechado ele exige pena acima de 8 anos. Então, ele não encampa 8 anos. 8 anos vai para o semi. Agora, o regime aberto é daquele que tem a pena igual ou inferior a 4 anos. Ou seja, 4 anos você vai para o aberto. E os reincidentes? Reincidente inicia o cumprimento da pena em regime fechado, independentemente da quantidade de pena, né? Essa regra, pessoal, ela é mitigada por um julgado do Supremo Tribunal Federal, aliás, já sumulado, a súmula 269, está no material de vocês, certo? Que diz que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favorável às circunstâncias. Então, por que isso?
O regime para aqueles que têm uma pena igual ou inferior a 4 anos seria o aberto, certo? Seria o aberto. Mas, nesse caso, o sujeito ele é reincidente, ele não teria direito a regime mais benéfico nenhum, ele teria que começar a iniciar a pena no regime fechado. Então, aqui é um meio termo, né? Ele teria direito pela quantidade, até pelo aberto, mas como ele é reincidente, ele tem que iniciar no fechado. O Supremo decidiu um meio termo, né? Se a pena é igual ou inferior a 4 anos e a pessoa é reincidente, ele poderá iniciar no semiaberto. Certo? Não estou acompanhando aqui por um material. Não estou com material nesse computador. Estou com material meu aqui no meu celular, mas só um roteiro. Mas eu vou disponibilizar esse material para vocês. Quem sabe na próxima aula a gente pode combinar que eu coloque em tela para a gente ficar passando esse material, certo? A gente pode aprimorar isso. É uma boa ideia de quem está perguntando, Dali. Então vamos lá seguindo. Quanto tempo a gente já passou, hein, pessoal? Porque eu sei que tem um limite aqui, não é isso? De aula no Zoom. Acho que são 40 minutos. Não sei se ele fecha aqui de uma vez. Eu não sei se a gente pode abrir, mas é isso que vai ter mais ou menos a nossa aula, em torno de 40 minutos. Né? Eu acho que talvez já esteja perto de acabar, é isso? Enfim, vamos continuando aqui. Vamos encerrar o que é que a gente tem a dizer e se o aplicativo fechar, a gente tenta abrir de novo. Certo? Então, pessoal, anotem aí, súmula 269, ou esperem que o material está disponível para vocês daqui a pouco. Eu recebi aqui um aviso, certo? De que nós vamos chegar a 40 minutos. Então, eu vou encerrar a aula, eu vou tentar abrir aqui de novo para concluir com vocês. Vamos lá. Vamos seguindo. O importante é que a gente esteja aqui seguindo na nossa discussão. Então, pessoal, o reincidente, ele, em princípio, ele teria que iniciar no regime fechado, mas há uma ressalva. O Supremo Tribunal Federal faz ele avaliando que, no caso concreto, seria um meio termo, então ele entende que, nesse caso, poderia iniciar no regime semiaberto. Estará no material de vocês. Outro ponto que eu queria colocar, ainda em relação ao regime, é a súmula 56 do STF, que ela diz que o sujeito... Isso tem mais relação com a progressão de regime, mas é algo que eu queria já deixar registrado. O sujeito que tem direito a progredir para um regime menos gravoso, ele está no fechado, por exemplo, ele já tem o tempo de progredir para o regime semiaberto. Acontece que, como nós conversamos lá nas nossas aulas passadas, falando do sistema carcerário, e como nós não temos estruturas e tudo mais, acontece muito de você não ter estabelecimento adequado na regra do que nós vimos para o regime semiaberto, por exemplo, colônia agrícola e industrial, certo? E o que acontece? O sujeito tem direito já a progredir para aquele regime, mas não existe o local adequado. Então, o Supremo Tribunal Federal diz o quê? Ele vai continuar no regime fechado, ali cumprindo a pena, já tendo direito, juridicamente o direito de ir para um regime menos gravoso. Essa súmula do Supremo Tribunal Federal, que é uma súmula vinculante, ela faz a ressalva que diz que o sujeito, na falta de um estabelecimento penal adequado, isso não autoriza a manutenção do condenado num regime prisional mais gravoso do que ele já teria direito, observando já, né, o seu mérito, as hipóteses legais de progressão de regime. Isso parece muito bacana, né? O problema é que o Supremo Tribunal Federal, pouca gente fala nisso, ele fez uma ressalva, né? Ele fala em estabelecimento adequado, depois ele diz que é o juiz que decide se o estabelecimento é adequado ou não. Isso é que é o problema, dá essa discricionariedade. O que acontece? Embora exista essa súmula, se o juiz é que decide, tem muito caso em que o juiz, aliás, a pessoa tem o direito de progredir de regime, não existe local adequado, a súmula está lá permitindo que ele progrida, dizendo que ele tem que progredir, que não é lícito mantê-lo num regime
mais gravoso, mas o juiz entende que o fato de não ser uma colônia agrícola industrial não significa que o estabelecimento não seja adequado, que ele tem como cumprir a pena ali em regime semiaberto, mesmo em outro estabelecimento, né? Então, de certa forma, é uma burla, às vezes, a decisão do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Então, como nós vimos também, eu já falei, a competência para a fixação do regime inicial do cumprimento de pena é do juízo que aplica a condenação. O competente para as progressões de regime é o juiz da execução penal, que nós vamos ver depois, a execução penal, certo? Na fixação, ainda voltando aqui, na fixação do regime, pessoal, nós vimos que temos os 3 critérios, observa se é reincidente, observa a quantidade da pena, né? E observa as circunstâncias do artigo 59, as circunstâncias judiciais. Houve uma certa polêmica em relação ao seguinte: alguns magistrados, quando avaliavam as circunstâncias judiciais, avaliavam que no caso o crime, apesar de o sujeito não ser reincidente e aquela quantidade de pena caber um semiaberto ou um aberto, por exemplo, o juiz fundamentava que aquele crime, por exemplo, era tráfico de drogas, era um homicídio, e aquele crime era muito grave. E crimes de tráfico de droga, por exemplo, dizia o magistrado no caso concreto, não comportariam um regime que não fosse o fechado. O sujeito teria que iniciar em regime fechado, mesmo sendo não sendo reincidente, e a pena dele cabendo um regime menos grave do que o regime fechado. Vejam bem, ele não justificava na gravidade do caso concreto, ou seja, que aquele crime foi cometido com intensa crueldade, que a pessoa tocou fogo, que a pessoa pegou a vítima de emboscada, certo? Não eram circunstâncias do fato concreto, que seria a individualização da pena, estaria de acordo com os critérios do artigo 59. Alguns juízes, pelo contrário, eles fundamentavam para negar o regime na chamada gravidade abstrata, que é isso. Em vez dele imputar as circunstâncias do caso concreto, ele só dizia que aquele crime, como por exemplo, tráfico de drogas ou homicídio, são crimes muito graves que não comportam um regime menos rigoroso, né? Agora, isso não foi aceito, isso não é aceito pelo STJ. O STJ, desde 2008, no habeas corpus 97656, originário de São Paulo, julgou esse habeas corpus, o STJ, certo? E ele afasta essa possibilidade de, pela gravidade em abstrato, certo? Repetindo, o que é a gravidade em abstrato? Aquela que não está levando em consideração as circunstâncias do fato concreto, daquele crime que foi cometido. Ele apenas traz a etiqueta do crime, traz o tipo penal. É tráfico, é homicídio, certo? Isso não é aceito. É preciso avaliar a reincidência, avaliar a pena, a quantidade de pena e avaliar concretamente os requisitos lá do artigo 59 do Código Penal, que são as circunstâncias judiciais. Certo, pessoal? Lembrando que nós falamos até em aulas passadas que desde 2012, no habeas corpus 111.840 do Espírito Santo, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do dispositivo lá da Lei dos Crimes Hediondos, né? Inicialmente que dizia que o regime nos crimes hediondos deveria ser cumprido integralmente em regime fechado, né? Se aplicava fechado e não haveria progressão. Isso era previsto na Lei dos Crimes Hediondos, foi declarada a inconstitucionalidade, e depois a lei veio dizendo que também não era integral, mas era inicialmente cumprida em regime fechado. O Supremo Tribunal Federal também declarou a inconstitucionalidade do dispositivo. Há uma incongruência, pessoal, certo? Ficou claro isso? Declarada a inconstitucionalidade do início em regime fechado por violação à individualização da pena. Agora, qual é a incongruência? Incongruência que é citada, por exemplo, Kleber Marçom traz isso no livro dele. É que em 2015 o Supremo Tribunal Federal ele reconheceu a constitucionalidade do regime inicialmente fechado, a mesma coisa, para crimes de tortura. Crimes de tortura, tudo bem, são gravíssimos, mas são crimes que a própria Constituição
ela trata de forma semelhante aos crimes hediondos. A própria Constituição, quando ela fala em crimes hediondos e equiparados, ela está dizendo que todos aqueles crimes hediondos e o equiparados, como vocês sabem, por exemplo, tráfico de drogas, não é exatamente hediondo, não está naquele rol dos crimes hediondos, mas ele é equiparado ao hediondo, ele sofre as mesmas consequências, né? Assim como a tortura também, ela tem uma valoração negativa maior pela própria Constituição, mas mesmo assim, julgando especificamente o crime de tortura, entendeu o Supremo, né? Nós temos, alguns costumam dizer que nós temos vários Supremos Tribunais Federais, na verdade, cada ministro é uma cabeça, né? E nós temos, com certeza, um tribunal que não tem tanta estabilidade jurídica, né? E por isso é preciso perceber essa ressalva, que o Supremo julgou a inconstitucionalidade da fixação inicial obrigatória do cumprimento da pena em regime fechado por ser o crime hediondo, mas ele permite nos casos de tortura. Certo, pessoal? Lembrando também, não é tanta a nossa matéria, mas eu gosto de lembrar que tráfico de drogas é equiparado a hediondo, mas o tráfico previsto lá no 33, parágrafo 4º, que na verdade é tráfico, mas com a causa de diminuição de pena, não é outro crime, né? Discute-se isso, mas é uma causa de diminuição de pena, né? Chamado tráfico privilegiado, também é um termo que não é tão, digamos assim, correto, porque o privilegiado, assim como o qualificado, seria um novo tipo penal em novos patamares, mas foi consagrada essa expressão, tráfico privilegiado, né? Vocês lembram, o 33, parágrafo 4º, ele traz umas causas de diminuição de pena para o tráfico de drogas. Então, quando é aplicada essa causa do parágrafo 4º, você está diante do chamado tráfico privilegiado, o Supremo Tribunal Federal entende que aquele crime ele não é hediondo, certo? Hediondo são os outros, aquele não é hediondo. Beleza, pessoal? Por fim, a competência para a execução, para a aplicação do regime de pena, como nós vimos, o juízo sentenciante, aquele que aplica a condenação. Para a concessão das progressões de regime, juízo das execuções penais. Tudo bem? Estão me ouvindo ainda? Estão aí? Estou sim. É assim, né? Então, Sim, professor. certo, ótimo. Então, pessoal, eu vou deixar o material lá no portal para vocês. Vou deixar tanto uma notinha de aula quanto os slides, disso tudo que nós vamos conversando, certo? E aí eu vou deixar também, tá no final desse material, questões. Eu acho que são 2 questõezinhas, uma delas tem A e B. Essas questões, pessoal, são as atividades que vocês devem fazer. Vão ser disponibilizadas por todos os professores, atividades que vocês devem fazer durante a semana, né? Que é o estudo de vocês revisem essas matérias que nós estamos, essas aulas que nós estamos tendo, e vocês façam essas atividades. Agora, essas atividades, pelo que eu soube da faculdade, elas não são para nota, eu não vou corrigir e dar nota para vocês, certo? É para vocês fixarem a matéria, para vocês exercitarem. Vocês podem mandar para mim, se vocês quiserem, a resposta de vocês para que eu corrija. Podem mandar para o meu e-mail, podem mandar para um arquivo lá no WhatsApp, como preferirem, certo? Então, pessoal, as nossas aulas também, né, eu acho que todos os professores já estão falando isso, não serão do mesmo tempo que as aulas que nós temos normalmente. Isso por limitações até de não cansar vocês, certo? Então, serão aulas aqui menores. Teremos que aqui cumprir a meta. Quero falar disso hoje. Nós vamos seguindo o nosso conteúdo, mas serão aulas menores. Foi um prazer ver vocês. Nós vamos encerrar essa por aqui, né? Lembrando do material que eu vou deixar daqui a pouco, certo, pessoal? Então, nós vimos
nós começamos já a entrar nesses temas mais até práticos, digamos, de aplicação da pena, de espécie de pena. Aliás, a aplicação especificamente nós vamos ver depois, né, em seguida. Nós vamos terminar as penas privativas de liberdade, depois falaremos sobre as restritivas de direito e, na sequência, a pena de multa. Tudo bem? Certo. Quem conseguir falar com algum colega que ainda não esteja no nosso grupo, não esteja sabendo como é que está se dando a dinâmica, peça que entre no portal, que veja, ou mandem um link para o nosso grupo. Tá bom, pessoal? Foi muito bom ver vocês aí. Até mais. Tá Até a ótimo. próxima. Obrigada, Tchau, professor. professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor.